Senhoras e senhores, havendo o número regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, sem ônus para esta casa, destinada a acompanhar a apuração dos fatos relacionados à tragédia que vitimou centenas de jovens em um incêndio no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e oferecer sugestões de aperfeiçoamento da legislação sobre o tema. Encontram-se sobre as bancadas atas da 7ª reunião. A ata da 7ª reunião. Consulta plenária será necessidade de leitura. Não, senhor presidente, é desnecessário. Está a dispensar a leitura da ata. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam apareçam como se encontram. A ata está aprovada. Informo que a audiência pública será transmitida pela internet. Qualquer pessoa poderá assistir e ainda participar por meio do bate-papo da comissão externa. As perguntas dos internautas serão disponíveis nos monitores das bancadas do plenário para conhecimento dos parlamentares presentes e poderão ser respondidas no momento da audiência pelos deputados e pelos convidados. Convido para compor a mesa o senhor Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, ABINE, e a senhora Lilian Salim, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Retardante de Chama, ABICHAMA. Esclareço que esta reunião está sendo gravada. Solicito a todos que falem o microfone para efeito de identificação junto à taquigrafia. Aos convidados será concedida a palavra por até 20 minutos. Em seguida, os deputados, observada a ordem de inscrição, terão prazo de 3 minutos para formular suas considerações ou pedido de esclarecimento aos convidados. Serão permitidas réplicas e tréplicas pelo prazo de 3 minutos. A lista de inscrições para o debate encontra-se à disposição dos senhores deputados na mesa de apoio. Concedo a palavra ao senhor Humberto Barbato, presidente da ABINE, para que possa fazer a sua consideração inicial. Boa tarde. Só liga para nós aí, por gentileza. Botãozinho. Boa tarde, senhor deputado Paulo Pimenta, coordenador desta comissão externa. Boa tarde, senhores deputados presentes, senhora Lilian Salim, presidente da ABICHAMA, senhoras e senhores. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, o honroso convite que esta comissão fez à ABINE, uma entidade que esse ano está completando 50 anos e que, na medida das suas possibilidades, sempre vem contribuindo com o poder legislativo, no sentido de oferecer sugestões e, principalmente, num tema tão importante quanto esse, que é o aperfeiçoamento de uma legislação para a nossa segurança, para a segurança do cidadão. Eu queria, inicialmente, fazer alguns rápidos comentários sobre o que é a nossa entidade, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. A nossa entidade é uma entidade de classe representativa do setor eletroeletrônico, que foi fundada em setembro de 63. A missão dela é assegurar o desenvolvimento competitivo do complexo elétrico e eletrônico do país, a defesa dos seus legítimos interesses e a sua integração à comunidade. É uma entidade privada sem fins lucrativos que abriga cerca de 600 associados, que são indústrias, integradores de sistema e produtores de softwares dedicados. A representatividade ela é uma entidade de âmbito nacional, interlocutora do setor eletroeletrônico, principalmente junto ao governo e demais entidades. Tem sede na cidade de São Paulo, tem escritórios em Belo Horizonte, em Brasília, em Curitiba, no Recife, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre.
As áreas que abrangem a nossa entidade são as áreas de automação industrial, área de componentes elétricos e eletrônicos, área de equipamentos de segurança eletrônica, que é justamente os equipamentos dos quais nós vamos conversar um pouquinho mais aqui nessa comissão, a área de equipamentos industriais, como motores, como geradores, a área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a área de informática e tecnologia da informação, a área de material elétrico de instalação, a área de serviços de manufatura de eletrônica, algo que se tornou muito comum no Brasil, com a terceirização da produção das empresas nessas manufaturas, nessas empresas de manufatura especificamente, o que faz com que se ganhe muito em termos de produtividade e escala de trabalho. E também a área de telecomunicações, não preciso dizer da importância dela, e também a área de utilidades domésticas e eletrônicas. A nossa entidade, o faturamento do nosso setor no ano passado, no ano 2012, representou 144,5 bilhões de reais. As exportações representaram somente 7,7 bilhões de dólares e as importações representaram 41 bilhões e 200 milhões de dólares. Os empregos diretos no final do ano de 2012 correspondiam a 183 mil empregos diretos e o faturamento por empregado representa 789 mil reais por ano. O faturamento do setor eletroeletrônico para esse ano de 2013, nós ainda acreditamos num incremento de 8%, e os empregos diretos num crescimento de 2%, crescimento esse que, felizmente, nós já estamos verificando no primeiro trimestre desse ano. Felizmente, nós já tivemos a geração de pelo menos mais 3.500 empregos diretos. Eu queria chamar a atenção para um dado bastante importante, que é a elevada importação que o setor eletroeletrônico tem. Infelizmente, no nosso país, final da década de 80, início da década de 90, nós tivemos uma desindustrialização muito importante, ou seja, o setor de componentes eletrônicos, ele praticamente foi dizimado em função de uma abertura indiscriminada de mercado, que fez com que, dadas as condições do Brasil naquele momento, a competição com o produto internacional praticamente inviabilizou a produção local de componentes eletrônicos. Desses 41 bilhões e 200 que nós importamos no ano passado, metade disso representa justamente os componentes eletrônicos que estão em todos esses equipamentos que nós estamos vendo aqui nas mesas dos senhores, assim como nos televisores, nos telefones celulares, em todos esses bens que são montados no Brasil, mas que infelizmente não contam com componentes fabricados no Brasil. Essa situação se agravou ainda um pouco mais nesses últimos anos com a mudança da tecnologia dos televisores, onde nos tempos idos, todos aqui se lembram dos televisores fabricados com tubo de imagem que era fabricado no Brasil. Como essa tecnologia foi superada, evidentemente, e foi substituída pelos displays de LCD, de LED, etc., esses, infelizmente, nós ainda não temos fabricação no Brasil. Isso fez com que a nossa balança comercial ainda fosse agravada um pouco mais. Daí porque nós vemos com muita expectativa, com uma expectativa positiva, as medidas que vêm sendo tomadas no âmbito da política industrial, para que nós pudéssemos voltar a produzir componentes eletrônicos no Brasil, mas com um detalhe muito importante: quando a gente pensa em componente eletrônico, a gente deve pensar na inteligência embarcada que tem dentro desse componente eletrônico, que são os chips, que são os semicondutores. E é muito importante a produção do semicondutor, efetivamente, ela
a produção em si ela é muito barata, mas o que custa muito caro e representa muito na nossa balança comercial é justamente a inteligência embarcada dentro dos chips, dentro dos semicondutores. E é isso que nós temos, teoricamente, que fazer um esforço grande no desenvolvimento dos design houses no Brasil, na formulação desses chips, para que a gente consiga efetivamente diminuir esse quadro de um déficit comercial tão importante que nós, evidentemente, não vemos isso com alegria. As exportações poderão ser incrementadas. Evidentemente, a taxa de câmbio tem sido um entrave ao crescimento das nossas exportações, principalmente do setor elétrico, que é um setor que nós temos no Brasil uma tecnologia muito bem desenvolvida, muito bem sedimentada, uma tecnologia madura e nós temos capacidade tecnológica de fornecer para qualquer parte do mundo os equipamentos que fabricamos no setor elétrico. O Brasil é um grande produtor de produtos elétricos. Todavia, as taxas de câmbio nesses últimos anos fizeram com que, inclusive em áreas como de equipamentos industriais e de geração, transmissão e distribuição, onde nós detemos essa tecnologia, nós tivéssemos que até passamos a importar, dadas as diferenças de preço geradas em função do câmbio. Essa parte introdutória do que é a nossa entidade, o que ela representa, o que representa o setor eletroeletrônico, eu fiz questão de vir aqui aos senhores para manifestar, me colocar à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Agora, no que tange especificamente aos equipamentos para a segurança, os equipamentos eletrônicos de segurança, eu gostaria de convidar o Marcos Menezes, que é um homem do setor exatamente de uma empresa envolvida com a segurança eletrônica, é o coordenador dessa área de trabalho dentro da BINE. Eu pediria que ele, por favor, assumisse o posto, pode ser aqui, para que ele possa então fazer a explanação. A BINE é constituída por uma diretoria executiva, e ela tem vários grupos de trabalho multidisciplinares. Confere o que houve aqui no microfone aqui. Deputado, eu quase tenho certeza que o componente deve ser chinês. Alô, meu tá bom. Alô. Bem, eu vou falar. Sensacional. Tem que gravar, perdão. Nacional ali. Som. Componente nacional. A verdade é que nós precisamos sim de uma política industrial que favoreça a produção de componentes no Brasil, para que a gente possa também melhorar a idade. Porque na esteira de muita importação que chega, infelizmente, por vezes chega muita coisa com qualidade que deixa muito a desejar. Mas eu, como dizia, a estrutura da nossa entidade, nós temos uma diretoria executiva, nós temos diversos grupos de trabalho multidisciplinares, entre eles um grupo de resíduos sólidos. O tema resíduos sólidos é alguma coisa muito importante hoje em dia para ser discutida. Temos as áreas de equipamentos industriais, a área de segurança eletrônica e a área de automação e outras 10 áreas. Mas na área de segurança, de equipamentos de segurança eletrônica, nós temos 3 grupos setoriais e diversos grupos de trabalho. Agora, então, eu vou passar a palavra ao Marcos Menezes para ele dar continuidade. Obrigado. Obrigado, Humberto. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde a todos. Vou procurar resumir bastante minha apresentação aqui, de acordo com o tempo. Mas esse é o mundo de segurança eletrônica que a BINE representa. Então, nós vamos desde sistemas de CFTV, a sistemas de detecção de incêndio, etiquetas, vigilância, cartões inteligentes. Esse é o nosso mundo, né, o mundo de segurança eletrônica. Eu vou me ater às fronteiras tecnológicas, porque quando a gente entra na seara de detecção e combate a incêndio,
é um assunto muito amplo e nós vamos ficar dentro da fronteira da tecnologia nesse aspecto, especificamente representando um grupo, que é o grupo de detecção de incêndio, aonde existem as empresas especializadas, nacionais e internacionais, que trabalham especificamente na detecção de alarme de incêndio e combate a incêndio. Então, eu vou te explicar um pouco o que é esse grupo, a missão do grupo, trabalhar no aspecto de normalização e regulamentação do setor no Brasil. É um segmento extremamente sensível e na maior parte dos países existe regulamentação clara. Nós vamos passar um pouco sobre a regulamentação e legislação dos principais países, como eles estão adotando e como a parte de detecção de incêndio tem colaborado para que o índice, no caso de incêndio, na perda de vidas, seja o mínimo possível. Nós vamos entrar um pouco nessa discussão. E no nosso entendimento, quais são os fatores de sucesso para que essa parte especificamente de detecção de incêndio possa funcionar de uma forma perfeita, né? Uma necessidade de um código de obras atualizado, voltado para um código também de obras com capítulo de detecção de incêndio. A cultura, nós não temos ainda uma cultura de segurança, é importante implementar essa cultura, como se comportar numa situação de risco, numa situação de emergência, num sistema de uma área de incêndio. Então nós temos um incêndio aqui na casa, o que nós vamos fazer? Não faz parte da nossa cultura pensar no ruim. Faz parte da nossa cultura, não vai passar nada, não acontece nada. Então essa cultura precisa entrar nessa área de educação e principalmente na preparação de profissionais. Nós vamos falar rapidamente de qual capítulo do engenheiro ou do especialista de incêndio, o que ele precisa aprender e como está isso hoje no nosso cenário, a parte de normas, que é onde nós temos colaborado, na certificação, como está a nossa regulamentação hoje, na importância dos seguros para todo esse universo, por conta das perdas, na fiscalização e na regulamentação. Esse nós entendemos que é o conjunto que se faz um cenário profissional e um cenário seguro para que se possa trabalhar. Importante entender, e eu tenho certeza que o senhor e a senhora já conhecem, só refrescando um pouco, qual é o cenário de incêndio no Brasil, né, de detecção e combate a incêndio no Brasil. Então, o nosso Código de Segurança, ele é específico para cada município. Então, cada município tem a capacidade de regular a sua competência. O Corpo de Bombeiro tem as suas limitações, mas em alguns casos tem poder de polícia e não. Então, é o caso do Rio de Janeiro ou o caso de alguns municípios que têm o poder de polícia para entrar e para fazer a inspeção e, enfim, fazer a investigação no processo. A falta de conexão do nosso código de obra com o código de incêndio, essa conexão nós precisamos criar, essa conexão não existe, essa conexão. A ABNT é usada como base, na maioria dos casos, mas ela não é regulada, as normas. Como eu vou fazer a instalação de um sistema de incêndio? E qual é o sistema que deve ser instalado nesse tipo de ambiente? Existe já uma norma que já está publicada. Poucos produtos certificados, nós não temos uma certificação que um produto detetor de incêndio vai funcionar. E a indústria, como o Humberto estava falando, boa parte do processamento, ele vem importado. Porque não existe a produção local do processamento da inteligência do sensor. Existe sim um encapsulamento do sensor aqui dentro. Mas esse sensor vai funcionar quando for preciso? Essa é a pergunta. Ele atende às normas internacionais e à regulamentação local? Não existe certificação de projeto, instalação e manutenção do sistema de incêndio. Qualquer componente eletrônico, ele só sobrevive se existe uma manutenção preventiva. Se não existe uma manutenção preventiva, a gente só vai saber que não funciona quando acontecer alguma coisa. Em alguns países adotaram a manutenção preventiva obrigatória a cada 2 anos. E normas de evacuação e abandono de prédios e edificações a cada 2 anos. Todo mundo sabe o que fazer, porque é exercitado a fazer isso obrigatoriamente e conhece muito bem como se conduzir numa situação de emergência. Aumentar a fiscalização, que esse é o processo, é promover a cultura, todo mundo estar preparado nessa cultura de segurança. E hoje a dificuldade que o Brasil tem é o levantamento dos dados. O que os países, no caso dos Estados Unidos e principalmente a Europa, têm muito conhecimento é quais são as principais causas de incêndio em determinadas edificações. O porquê que acontece, qual o índice de mortalidade, porquê, qual é a velocidade que as pessoas têm numa hora de evacuação. E hoje no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande de diversidade de legislação, no caso municipal e estadual.
Então, a maioria das edificações do Brasil não está protegida por sistemas de sprinkler ou detenção de incêndio ou exaustão de fumaça. Nós abrangemos essa linha. Existe uma ausência de educação para a segurança no Brasil, então o próprio engenheiro civil ele tem um capítulo muito pequeno de deteção de incêndio, do capítulo de incêndio. Então, o próprio profissional dessa área carece e a nossa cultura também não está voltada para isso. E o que vem mudando muito, e nós temos aqui um filme daqui a pouco, a nossa forma de viver moderna, os produtos que nós consumimos hoje, eles têm uma característica de inflamável que não existia no passado. Então, se nós compararmos uma residência de 30 anos atrás com uma residência atual, virou um combustível total. Você só precisa de ignição. E a ignição hoje está sendo uma tomada de celular ou um adaptador de celular que está colocado em cima do sofá. Qualquer ignição hoje pega fogo em qualquer tipo de residência, e principalmente nos edifícios comerciais, que a estrutura está muito inflamável. Então, isso é um processo cultural. E hoje, menos de 14% das cidades brasileiras têm corpo de bombeiro. É a nossa realidade também. Então, nós estamos falando que 80% das cidades, dos municípios brasileiros, não contam com corpo de bombeiro. Independente do estado do corpo de bombeiro. E aqui, segundo o estatuto aí do estudo do governo federal, nós temos em média aí 200 mil incêndios por ano no Brasil. E nós vamos ver de onde a gente consegue a dificuldade de conseguir informação no Brasil. Eu vou pedir para rodar um filme de uma forma bem rápida e ilustrativa, para que a gente possa ter uma ideia. É um filme que foi projetado pela UL, é um laboratório americano, que fez um teste utilizando, nesse ambiente, simulando uma sala antiga, né, uma sala que tinha um mobiliário antigo, e uma sala moderna com as características de mobiliário atuais. Foi feita uma ignição, então já existe aqui, infelizmente vocês vão conseguir ver pouco, porque por conta da iluminação, mas na casa antiga, a ignição já produziu chama, mas a fumaça é muito pequena. Porém, na casa nova, você quase não percebe a chama e a fumaça já é muito grande. A gente já percebe com menos de 1 minuto, a fumaça já tomou conta do local, já está saindo da sala e a chama começa a aumentar a produção de fumaça. A chama ainda não é tão intensa, mas a fumaça já tomou conta do ambiente inteiro, em menos de 1 minuto. E aqui continua a chama com pouca incidência de fumaça. E aqui a gente percebe que em 1 minuto e 40, a chama já tem uma propagação maior, a fumaça já está tomando o ambiente, todos os ambientes daquela residência. E aí o processo de evolução da propagação da chama, e a fumaça já atinge, praticamente descendo a 1 metro de altura. E quando nós alcançamos cerca de 3 minutos de incêndio numa residência moderna, esse incêndio já está praticamente incontrolável. Pode aumentar um pouquinho, Roberto? E tomando conta de todos os materiais que não foram preparados ou de fácil absorção de chama, propagação da chama. E o pior de tudo é a fumaça, que é extremamente tóxica. Então, as mortes por chama são muito pequenos. O que realmente mata é a fumaça e o problema da fumaça tóxica, que é justamente os combustíveis. A partir de 3 minutos, acabou, o incêndio está totalmente descontrolado, e é a situação onde eles chamam de flashover, onde a fumaça começa a pegar fogo junto com todo o incêndio e não existe mais controle desse incêndio, já, como se diz, perda total, e a gente tem a percepção na sala antiga, a chama começa a ter uma propagação maior, porém a fumaça ainda é muito pequena. O risco tóxico ainda é muito pequeno. Então aqui já foi, já era, aqui não tem mais, está perdido, já foi. Nesse caso, a chama ainda continua nesse ambiente, eles tiveram até que movimentar a câmara de posição, porque o calor chegou na câmara, eles tiveram que readequar a posição da câmara, chegando para trás, porque o calor está muito intenso, porque o ambiente inteiro é inflamável. E na residência anterior, e agora a gente começa a esticar mais rápido o vídeo,
Então, o que eles chamam de flashover, quando já perdeu o controle, a fumaça já se torna totalmente o fogo, é 3 minutos e 40, e adiantando o filme, numa residência antiga, você ainda tem, para atingir o flashover, perto de 30 minutos. Então, esse é o nosso estilo de vida, esse é o impacto que existe hoje vamos chamar, na vida moderna e no nosso cotidiano. A pergunta é, o que os países têm feito para que esse risco eminente possa ser diminuído e controlado para que vidas não se percam. Então, aqui o flashover chegou próximo dos 30 minutos. Perfeito, Alberto. Vamos voltar lá só para concluir. Né? Okay. O que a gente precisa num processo como esse? Deteção. Independente de ter presença humana ou não, a deteção precoce da fumaça ou da chama é que permite a evacuação ou abandono daquela área de uma forma orientada para que possam ser preservadas vidas e patrimônio. Essa sempre vai ser a ordem. E para isso existem todas as tecnologias que fazem essa detecção. Quanto mais cedo nós detectamos a chama, mais tempo existe de reação. Então, para que aqui não exista visibilidade, aqui uma grade de evolução da chama, né, da parte do incêndio. Então, no início do incêndio, as partículas, elas não são perceptíveis a olho nu. Está existindo combustão, mas não existe chama e não existe ainda fumaça. Mas existe sim a combustão. Para isso existem os detetores de aspiração, são tubos colocados no ambiente onde eles aspiram aquele ar de forma ativa para que exista uma detecção precoce naquele ambiente. E assim dispare todos os meios de sinalização e evacuação daquela área, até um processo de evolução onde existe a combustão lenta, ou seja, já existe uma pouca fumaça e existe uma produção de calor, se existe assim a detecção, e também a parte aqui de combustão rápida, ou seja, já pegou o fogo, já existe fumaça, já existe calor, e aqui eu já entro na parte de combate, aonde se liga e se utiliza os sistemas de exaustão, abertura de comportas para saída de iluminação, de fumaça, etc., e também, no último grau, quando o calor está máximo, os sistemas de sprinkler para que possam entrar com combate específico dentro daquela área. Qual que é o nosso processo? É a detecção precoce de incêndio. Então, detectar um incêndio logo no início e ter uma ordem de evacuação. Hoje se toca uma sirene aqui na câmera, nós vamos ficar olhando um para a cara do outro de como quem vai reagir. Se alguém sair correndo e tiver algum preparo, nós vamos sair correndo atrás dele. Então, se existe um sistema de notificação por áudio que de forma inteligível nos oriente do que nós temos que fazer e o que realmente está acontecendo, nós temos um processo ordenado de abandono daquela área e de evacuação controlada daquelas áreas. Então, a evacuação local, os acionadores aí de outros subsistemas, porque ele não funciona sozinho, precisa ser interligado com o sistema de controle de acesso, para abertura das cancelas, orientação da parte de iluminação, exaustão e etc. Eles não trabalham sozinhos. E também a parte de alerta, e o nosso processo é sempre salvar vidas. Como funcionam as práticas internacionais? Nós pegamos 3 modelos europeus e os modelos América. Então, basicamente, no Reino Unido, de forma bem sucinta, existe um código de incêndio, ele é local, ou seja, cada estado é responsável, mas todos seguem o mesmo padrão, eles são muito similares. O principal conceito é que o proprietário daquele estabelecimento ele é responsável legal por manter a integridade ali e os sistemas funcionando. A manutenção do sistema de alarme é requerida 2 vezes por ano, é obrigatório o sistema de manutenção de alarme, de incêndio. E existe uma certificação de detecção de incêndio que ela é compulsória, era obrigatória. Então, todo produto no Reino Unido tem que ser certificado. Ele não aceita qualquer tipo de produto, tem que passar naquela certificação. Muito parecido acontece na Alemanha. A diferença na Alemanha existe um código de monitoramento de alarmes, existe uma central de monitoramento de alarme de incêndio, chega primeiro numa central de monitoramento de alarme de incêndio, que aciona as medidas e sabe que está pegando fogo exatamente naquele estabelecimento com pessoas ou não. No caso da França é bem parecido também, só que existe aqui o treinamento para todos os trabalhadores daquele estabelecimento obrigatório de abandono 2 vezes por ano. Então todo mundo exercita a saída e a evacuação daquelas áreas. Então fica uma forma muito prática. E também adotam
a parte de certificação compulsória, ela é obrigatória de todos os produtos. No caso dos Estados Unidos, existe também um código de incêndio, ele é local, mas a maioria usam as mesmas bases de código. Existe o importante, a parte de dados e eventos. Então, a estatística nos Estados Unidos, muito embora ela não seja obrigatória, ela é voluntária, mas todos participam com as estatísticas do que aconteceu e geração de informação. A proteção de incêndio em todo o edifício e a obrigatoriedade de seguro. Então, o mercado americano, orientado a seguros, cada seguradora tem o seu laboratório. Então, no caso aqui é a União, né, a UL, que também certifica os produtos e ela não é compulsória, mas a seguradora obriga que aquele sistema instalado seja aprovado pelo laboratório dela. Esse filme que nós vimos é um dos laboratórios americanos, que é, no caso, a própria UL. Na Argentina, não há certificação compulsória para detecção de alarme de incêndio. Existe, sim, uma nova lei para instalação e manutenção de incêndio, está em fase D. E no Brasil, o nosso caso o incêndio é local. Alguns estados são similares ao estado de São Paulo. E o foco é em extintor e sprinkler e combate a incêndio. Nós não entramos muito no assunto de detecção de incêndio. Ela não é compulsória e algumas certificações internacionais são exigidas por empresas multinacionais. Essa é a nossa realidade. O que acontece no mercado americano, que nos facilita bastante, é as estatísticas. Muito embora ela seja voluntária, mas um dos índices que reduziu muito a mortalidade em incêndios americanos é a parte de detecção. Então, é a implantação e a massificação de detecção precoce de incêndio, é onde reduziu nos últimos 10 anos a mortalidade, e principalmente o estudo estatístico, aonde acontece mais fogo em apartamento, hotéis, escritórios, hospitais, quais são as áreas que precisam ser mais protegidas, que acontecem mais as situações, e quais são essas estatísticas. Então, isso fortalece e favorece muito o investimento e a tomada de decisão. O nosso processo no Brasil, segundo essa pesquisa mundial, nós estamos aí, o Brasil ocupa a 3ª posição em mortes de incêndio no mundo. E nossas estatísticas não são precisas. Talvez se as nossas estatísticas fossem, vamos dizer, tivessem uma métrica mais precisa, a nossa estatística seria um pouco diferente. Então, as informações que nós temos, nós ocupamos a 3ª posição em maior mortalidade mundial de incêndio, é a posição do Brasil. Concluindo, esse é meu último slide, tentando cumprir o meu tempo. Quais são as nossas necessidades do setor? Basicamente, código de edificações, de nível de proteção de incêndio para cada tipo de edificação. Então, cada tipo de edificação tem uma característica, independente da localidade dela. Todas as unidades da federação adotar e fiscalizar a mesma base legislativa, porque existe muita diferença de legislação e aplicação da legislação em cada município. A formação profissional é um item importantíssimo, especialização na parte de detecção, combate a incêndio, profissionais a nível universitário, nível de pós-graduados, especificamente nessa área. A normalização de produtos e serviços, não só produtos, mas os serviços devem ser também normalizados. E, principalmente, a regulamentação e certificação desses produtos e serviços. Então, nós não podemos permitir que qualquer tipo de equipamento seja instalado, porque a pior coisa que pode existir é a falsa sensação de segurança. É você achar que está protegido nesse local porque existe algum produto instalado que você percebe e ele não foi instalado da forma correta e não tem a funcionalidade que deveria ter. Então, a pior coisa é a falsa investir e não ter o retorno. E esse é o nosso trabalho para que nós possamos, de uma forma ordenada, de uma forma profissional, normalizar o setor e regulamentar o nosso setor. Então, a nossa contribuição de uma forma bem resumida, e agradeço a oportunidade e fico aberto aí a qualquer tipo de questionamento. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação. E vamos agora convidar a senhora Lilian Salim, presidente da Abchama, Associação Brasileira da Indústria de Retardante de Chama, para fazer a sua manifestação.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Lilian Salim, sou engenheira química. Hoje eu venho aqui responder e falar a respeito da Abixama, Associação Brasileira da Indústria de Retardantes de Chama, na qual sou responsável dessa associação. Agradeço muito a oportunidade ao excelentíssimo deputado Paulo Pimenta, coordenador dessa comissão, ao excelentíssimo deputado Ronaldo Zucchi, por ter nos proporcionado a nossa presença aqui. Bom, o que é a associação? O que é a Abixama? A Abixama, hoje, ela reúne os produtores de retardante de chama, no sentido de passar, de prover informações técnicas e científicas no que tange a elaboração, informações de leis, para buscar legislações. O que acontece? A ideia de passar informações, acho que vai muito ao encontro do que foi passado aqui pelo pessoal da ABINE, é uma conscientização, é a divulgação, é a elaboração, seja para os órgãos governamentais, o que é o nosso exercício aqui hoje, seja para o empresariado, seja para a sociedade em geral. Ou seja, há formas de a gente buscar uma educação e uma cultura muito mais veemente, muito mais eficaz na segurança contra incêndio. Gostaria também aqui de comentar que a nossa associação, ela existe, o próximo slide vai comentar um pouco mais, mas somente há 2 anos. Somos frutos de um fórum internacional. E o ano passado, a gente já teve, em agosto de 2012, um evento aqui em Brasília, onde felizmente tivemos a presença de parlamentares, de formadores, na qual a gente já vinha comentando sobre a necessidade de se trabalhar com legislação de uma proteção passiva que passa pela utilização de produtos com retardante de chama. Possivelmente, se a gente tivesse trabalhado alguns anos atrás, há 5 anos ou há 4 anos, não sei, a gente poderia ter evitado alguns incidentes e hoje, né, eu foco um incidente muito indesejável ocorrido no dia 27 de janeiro. Bom, comentando o que é a Abixama, eu acho... O que nós somos? Nós somos frutos, um braço, uma ramificação de um fórum internacional que cuida de informações, de legislações. Somos hoje reunidos os produtores de retardantes de chama, no intuito de passar, de prover essas informações. E quem são hoje os membros? São Albemarle, Great Lakes e a ICL Industrial Products, que é a empresa na qual eu sou responsável. O intuito de a gente estar trabalhando aqui junto é colaborar com essa comissão para passar informações, toda a nossa tecnologia de tecnicidade com relação à eficiência, de adoção de padrões de inflamabilidade em uma série de materiais que inerentemente já são inflamáveis. Bom, o que acontece? Qual que é o benefício do retardante de chama? Primeiro, ele, o próprio nome diz, ele evita ou ele retarda o início da combustão. Isso daí é um trabalho quimicamente informado, né? Quer dizer, uma transferência de moléculas onde ela inibe o seu substrato, o produto combustível, para evitar a ação do comburente. O que ela faz? Ela tem uma redução da intensidade do incêndio. Por quê? Porque, dependendo dos métodos a serem utilizados, foi como ele comentou, da UL, ou seja, uma DIN, ou seja, uma EN, você pode ter chamas extinguíveis, ou seja, ela não progride, ou chamas de uma difícil disseminação. E com isso você pode realmente proporcionar o tempo de fuga, que é o terceiro ponto. Para que a gente precisa retardar uma chama? Como a gente observou, nos primeiros 3 minutos até 4 minutos, um incêndio ele pode vir a ser controlável, seja através de uma ação iminente de resgates ou de brigadistas, etc. A partir desse tempo, ele torna-se incontrolável. Ou seja, se a gente não tiver nenhum processo, seja de detecção,
seja de uma proteção passiva com os retardantes, tornar-se-á completamente incontrolável e, infelizmente, a gente não vai ter perdas. Perdas humanas, perdas imobiliárias, perdas exponenciais. E o que a gente proporciona com a utilização do retardante de chama? Primeiro, uma facilidade à desocupação. Ou seja, você consegue perceber o incêndio, você consegue retardá-lo e você consegue evacuar, sair, desocupar o local. Segundo, você proporciona a facilidade de tempo de resgate. Como a gente comentou, a cobertura, foi comentado por eles e a gente ratifica isso. A cobertura de corpos de bombeiro no território federal, ela é aquém da necessária. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem que se deslocar de alguns outros municípios, ou seja, para você conseguir checar, e até mesmo em São Paulo, que eu sou oriunda de São Paulo, se você tiver trânsito, etc., não adianta, você não vai, você é fadado a não chegar no tempo necessário para combater. Então, se você evitar o início, se você retardá-lo, se você buscar proporcionar a desocupação do local, você vai ao encontro da necessidade de poder ter a equipe de resgate fazendo esse trabalho. Aqui a gente simplesmente ilustra num gráfico, né, o que acontece. Numa utilização de retardantes de chama, você normalmente ou minimamente, você aumenta em 10 vezes o seu tempo de fuga. Ou seja, onde você poderia ter um flashover de 2, 3 ou 4 minutos, tornar-se-á 20, 25 minutos. Ou seja, 20 ou 25 minutos, e sem a formação de fumaça, etc., a gente pode vir a pensar e ter a possibilidade de desocupar o local. E voltando exatamente, parece que a gente fez uma apresentação juntas, mas não fizemos. Hoje, o que acontece? Mas eu acho que a gente está na mesma página, né? O que acontece? Nosso cotidiano, o que existe ao nosso redor, são produtos que são inerentemente altamente inflamáveis, sejam eles plásticos, que a gente chama de polímeros, sejam eles poliuretanos. Então, quando, por exemplo, se a gente está imaginando que a gente está na nossa casa, numa condição segura, né, quer dizer, estamos confortáveis, muitas vezes, às vezes a gente pode não estar. Componentes eletrônicos, né, televisões, etc., sim, infelizmente eles estão sendo importados, não há produção local, mas eles já vêm com os padrões internacionais. Agora, se a gente olhar um estofado, um colchão, a gente tem que buscar espumas de poliuretano, a gente tem que buscar adoções de padrões de inflamabilidade para evitar que eles não entrem em combustão. Quando a gente está falando disso, a gente pode também extrapolar um pouco mais em eventos onde a gente possa ter uma aglomeração de pessoas. Onde isso pode estar acontecendo? No hotel, no shopping, no transporte público, num estádio de futebol, que a gente conseguiu contribuir com padrões de normas de inflamabilidade, muito embora sendo uma associação muito recente, a gente conseguiu estandarizar e buscar um regulamento técnico nos estádios plásticos, nos assentos plásticos de estádios. Quer dizer, então isso já foi um grande acontecimento realizado pela Bichama. Bom, e aí o que acontece? Quando a gente está nessas proporções, né, quer dizer, são infinitamente maiores os cuidados que a gente tem que ter com os padrões de inflamabilidade, pelas razões naturais, né? Você tem muito mais pessoas, você tem que ter são muito mais riscos, são muito mais potenciais de riscos, são muito mais necessidades da desocupação. E são esses locais, são casas noturnas, são hotéis, são hospitais, onde a gente realmente tem que buscar alto nível de padrão de segurança de incêndio. E voltando, como que é essa aplicação de retardantes? Eles são produtos que são inerentes à produção, ou seja, numa produção de um plástico, de uma espuma, ou seja, de um sofá, ele está lá. Ele não vai precisar passar por uma manutenção, ou saber se realmente o hidrante pode ter uma água, alguma coisa assim, não. Eles tornar-se-ão inerentes aos produtos. E sem sombra de dúvida, ele não perde as suas propriedades ao passar do tempo. Aqui a gente vai colocar uma informação que vai também, o evento ocorrido
nos Estados Unidos há uma década, onde a gente pode depois estar observando que esse evento ocorrido foi muito semelhante, talvez a comissão esteja a par desse da The Station, que também era uma discoteca, uma boate, uma casa noturna. Eles virão aqui na primeira semana de junho. Exato. As pessoas fizeram a investigação. Exato, porque o que acontece? A partir desse evento, que foi há 10 anos atrás, a Agência Nacional de Proteção contra Incêndio dos Estados Unidos, conhecida como NFPA, que é em inglês, o acronismo em inglês, eles fizeram uma série de normas onde eles regulamentaram padrões de segurança em casas noturnas e uma série de outras coisas. E um deles foi redução de padrões, redução de inflamabilidade através de medidas de testes que comprovem que os materiais utilizados em eventos, em locais, em eventos de grande circulação, fossem conferidos com a adoção de padrão de inflamabilidade. Eu acho que a gente também pode ter o que aprender com eles, a exemplo do que já existe em outros locais, e uma delas nos Estados Unidos. Qual que é o nosso cenário norte-americano? Então, o que acontece? Essa nossa agência, a agência americana, regulamenta, e o que ela coloca como redução de padrão de inflamabilidade? O que acontece? Então, essa regulamentação exige uma maior resistência à inflamabilidade, especificamente a produtos compostos de poliuretano e compostos de polímeros, plásticos, ou seja, através de adoção de retardantes de chama, que conferem a testes a serem aplicados. Não é uma arbitrariedade, e sim é o cumprimento de regulamentações e de testes. Alguns anos atrás, ou seja, na década de 80, quase 90, o Reino Unido foi o pioneiro na Europa em implementação de padrões de inflamabilidade. Fizeram uma norma, conhecida como BS 5852, e a partir daí observou-se, através de um relatório, a grande redução ocorrida nos eventos. A gente tem aqui uma necessidade muito carente ou menor de se avaliar mesmo qual que é o risco, quais são as nossas estatísticas com relação a incêndios ocorridos. A gente não tem. Quer dizer, então, se nós virmos realmente, ou se tivermos a sorte de termos uma estatística onde a gente pudesse realmente apontar muito mais as causas, a gente talvez pudesse extrapolar o que acontece no mundo. Ou seja, se a gente tiver uma grande incidência de acidentes residenciais, se não for uma panela de pressão, tenha certeza que ela ocorrerá no sofá ou no colchão. Por motivo simples, seja um curto-circuito, seja uma criança brincando com uma caixa de fósforo, seja a adoção de velas, seja você acender uma vela e não ficar observando como é que ela pode ter. Isso realmente acontece. E aí, o que nos leva a gente entender? Que talvez, pela experiência de outros, né, de 30 anos, ou de 20 anos, ou de 10 anos, a gente possa abreviar um pouco mais o nosso tempo, no sentido de poder buscar esses padrões de inflamabilidade. Pela simples razão, o Brasil, a gente teve recentemente, somos acometidos por uma situação triste do dia 27 de janeiro, em paralelo, temos que nos preparar com megas eventos esportivos que ocorrerão no Brasil, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, na qual a segurança que o brasileiro vai estar dando com relação a normas, com relação a situações que para eles são situações já vivenciadas há 20 ou 30 anos. Então, realmente, eu deixo uma pergunta para a gente. Qual que é o legado que o Brasil vai dar para a gente poder estar sendo compromisso de recebermos tantos visitantes do exterior? Aqui a gente vai mostrar um vídeo onde mostra a combustão de um estofado. A combustão de um estofado, seja ele com retardante ou sem retardante de chama. Aqui é um produto feito no Reino Unido, na qual, como a gente observou, desde 1988, é um vídeo sem som, onde existe padrões de segurança, e um outro, talvez de algum leste europeu, onde que realmente não tiveram ainda essa desenvoltura.
Observe-se a chama, foi adicionada a chama nos dois locais, o estofado. O acompanhamento com relação ao tempo, foi o que a gente comentou, a partir de um certo tempo ela torna-se incontrolável. A queima, então a gente está falando em 2 minutos, eles estão acompanhando lá uma queima, a gente vai observar depois o gráfico. Em 3 minutos, o sofá do lado direito, que é o tratado com o Reino Unido, né, uma chama um pouco mais tímida, a outra já com outras proporções, e aqui a gente só está focalizando no sofá. Né, talvez numa residência a gente tenha carpete, a gente tenha cortina, a gente tenha outros elementos que possam favorecer a uma combustão. Já inicia-se um pouco mais a curva exponencial, da curva de queima de produtos que não são tratados. O vídeo fala por si. Só a reação de queima de produtos que não responde a um padrão de inflamabilidade. E a curva exponencial, a partir de 4 minutos, 3,5, etc., torna-se incontrolável qualquer chama, qualquer incêndio. Tempo de sobrevivência, ou seja, você tem de 15 a 20 minutos onde você tem produtos que possam estar respeitando padrões de inflamabilidade, possibilidade de chegar ao resgate, detectores de fumaça. E aqui o que a gente quer passar a nossa mensagem? Quer dizer, somos uma associação que está completamente pronta e disposta para prover todas as informações técnicas, científicas, legislação, o que for necessário para o processo de disseminação e compreensão e informação, né, do que realmente já existe por cultura, por já terem trabalhado, de repente existia a BICEF, né, anteriormente, há décadas atrás, e que felizmente conseguiram elevar os graus de inflamabilidade, ou de inflamabilidade em português ao mesmo termo, nos respectivos países. Agradeço muito a oportunidade mais uma vez e ratifico a nossa posição em poder colaborar no que for possível. Pode acender a luz, por gentileza, aí. A palavra está à disposição dos senhores parlamentares. Primeiro escrito, deputado Ronaldo Zucchi. Inicialmente, saudar a todos, especialmente os nossos convidados, agradecer pelas suas contribuições muito importantes. Penso que a nossa comissão terá aí um conjunto de informações que vão auxiliar muito no nosso trabalho. Mas eu queria aproveitar a presença para fazer um questionamento sobre, primeiro, essa questão da detecção, tanto do fogo quanto da fumaça. O que isso significa em termos de custo, né? Se o Marcos pudesse nos auxiliar para uma residência simples ou para um edifício, né? O que agrega em termos de custo? Nós estamos falando de valores absolutamente inatingíveis ou estamos falando de valores insignificantes? Enfim, para a gente ter uma ideia sobre isso. Da mesma forma, no que diz respeito a esse produto ou a composição dos produtos que retardam a chama. Se eu entendi bem, isto é um produto que ele digamos assim, utilizado na composição daquele sofá, né? E não é algo que se adicione a um sofá já pronto, né? Também, qual é a diferença de custo entre um sofá, aqueles dois que queimaram ali, né? Entre um com um produto e o outro, um outro produto? E se tu tens informação sobre nos outros países, se há algo em termos de legislação que obriga a utilização ou impõe, enfim, como é que é a legislação sobre a utilização desses produtos.
Basicamente essas as minhas questões, presidente, mas eu queria me socorrer aqui da manifestação da Bini, para mais uma vez, deputado Paulo Pimenta, reforçar aquela ideia que eu tenho sustentado aqui já por diversas oportunidades. Acho que o trabalho da nossa comissão vai ter que ir muito além do que simplesmente propor uma atualização na legislação. Acho que isso é muito importante, acho que é o foco principal do nosso trabalho, mas eu insisto, acho que nós devemos propor uma política pública para o enfrentamento desses danos. A exposição da BIM, inclusive, nos ajuda muito a raciocinar nesses termos. Há um conjunto de iniciativas que nós precisamos desenvolver para que a gente possa, de fato, ter segurança à vida das pessoas. Eu falava, usando o exemplo de que não se trata apenas de uma boate, né? Mas de um shopping center, de um estádio de futebol, de um edifício simples qualquer. As edificações brasileiras, via de regra, não estão preparadas, não estão com os equipamentos adequados, seja de prevenção, seja mesmo de proteção. E eu acho que isso nós só vamos conseguir se tivermos uma política para isso, que facilite a, digamos assim, utilização de esse conjunto de equipamentos, elementos. Então, eu fiz aquela sugestão naquele documento, por exemplo, se sabemos que é difícil agregar, porque isso, equipamentos de prevenção, porque isso implica em custos, eu estou disposto politicamente a sustentar a tese de que, para esses casos, para proteger a vida, nós devemos buscar uma política de benefício fiscal ou redução de tributos ou coisa parecida, para que ninguém tenha desculpa de que não botou porque está inviabilizado pelo preço. Da mesma forma, uma edificação, se ela precisa ser readequada para utilizar esse ou aquele equipamento, e essa reforma ou essa ampliação terá um custo muito elevado, que nós tenhamos uma política de financiamento para que esses prédios possam fazer essas reformas, essas adequações. Eu acho que isso são, portanto, sugestões que nós devemos levar ao Poder Executivo, haja visto que isso não é de nossa competência aqui. Podemos sugerir para o Poder Executivo para que ele venha adotar e não impor, estabelecer regramentos para isso. Eu queria, portanto, fazer mais uma vez esse registro. Acho que a Bini nos contribui muito, especialmente com aquele gráfico que mostra o conjunto de... está bem posto aquilo ali, e acho que a gente pode utilizar aquilo para aprofundar a discussão na nossa comissão, deputado. Não tem nenhum deputado inscrito, eu vou aproveitar e vou aprovar os requerimentos. Requerimento somente para formalizar a participação da Bichama. O deputado Ronaldo Zucchi requer a Associação Brasileira de Retardantes de Chama seja convidada a participar dessa comissão. Em discussão, vamos ver o que discutir. Em votação, se os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Nelson Marquesan requer a realização de audiências públicas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Tendo em vista que uma das finalidades da comissão acompanhar as apurações enquanto prejudicada pela sistemática dificuldade de realizar algumas oitivas, requer que sejam realizados 2 dias consecutivos de audiências na Assembleia Legislativa com os seguintes convidados. Querido Pedroso de Mello, requerimento do deputado Ronaldo Zucchi, Miguel Ângelo Pedroso, Ayrton Michel, Ricardo Loza, Samir Samara, requerimento do deputado Nelson Marquesan Júnior. Em discussão, uma vez que queira discutir, em votação, os senhores parlamentares concordam, permaneçam como se acham. Aprovado. Só essa questão, Marquesan, dos 2 dias, dependendo, a gente faz 1 dia só. Começa de manhã e vai até a noite. É ótimo, só que às vezes o
o arquiteto vai dizer que não pode, aí o promotor vai dizer que tem uma audiência. Vou tentar fechar para fazer corrido. Ótimo. Né? A palavra está à disposição dos senhores deputados para apresentar considerações aos nossos convidados. Deputada, a palavra está à sua disposição. Cumprimentar, né, Lília, cumprimentar o doutor Humberto Barbato e cumprimentar o doutor Marcos, né, que fez uma exposição muito interessante, mostrando, né, o perigo com que a gente está vivendo o dia a dia, né, com esses combustíveis, com esses materiais inflamáveis. Né. Dizer que gostei muito dessa exposição do nosso colega aqui. A gente tem que ver se é viável, não é, que os poderes públicos possam adotar esse material que retarda, né? Porque realmente a gente está lutando com vidas. E vidas, isso é um comprometimento muito grande. Que isso pode ser na nossa residência, pode ser num apartamento, pode ser no estádio. E afinal, como você diz, a Copa do Mundo, né? E agora nós vamos receber tanta gente. E eu fiquei alarmada quando soube que 80% das nossas cidades brasileiras não tem corpo de bombeiros. Realmente é muito alarmante. Então, parabenizo a exposição de vocês e acho que a gente tem do presidente, o senhor que é um grande lutador, batalhador, atuante, dinâmico, né? O nosso doutor Paulo Pimenta, nosso deputado, que ele possa também, vamos dizer, juntarmos todos, mobilizarmos as bancadas para que a gente possa despertar o governo federal, os poderes públicos, de tomar uma medida, tomar providência. Porque, do contrário, a gente vai ver muitos incêndios acontecerem e a gente fica de mãos atadas, porque não tem uma solução viável e urgente. Parabéns a vocês. Muito obrigado, deputada. A palavra está à disposição. Se vocês quiserem já responder as questões que foram levantadas, a palavra está à disposição de vocês. Foi? Som. Deputado, excelente pergunta. Eu vou responder a sua pergunta com uma característica cultural. Existem detetores autônomos que são adquiridos em supermercados e em lojas de materiais para construção na Europa, e eles são dados de presente. Uma das campanhas de uma indústria europeia que fabrica esses detetores autônomos é uma senhora de aproximadamente uns 80 anos, embrulhando os detetores autônomos de detecção de fumaça e chama para presentear a família para a instalação desses dispositivos, que são detetores autônomos de energia elétrica e de sinalização com iluminação para a área de fuga e sonorização. Então, ao detectar a chama, numa cozinha ou numa lavanderia, vai tocar uma sirene. Todo mundo da residência vai saber que está existindo uma chama naquele lugar e vai iluminar aquela determinada rota de fuga. Então, isso faz parte da cultura. Então, você compra esses produtos em supermercados e valem alguns euros. Então, é acessível para que se possa trazer e fazer parte da cultura. E é importantíssima a pergunta, porque a segurança tem que começar na nossa casa. Eu confesso que a minha mulher gosta muito de usar lavadora e secadora. E eu não gosto de dormir com essa secadora ligada à noite. É uma coisa que me incomoda. Nós temos risco, porque eu não quero ser pego de surpresa. A pior sensação é aquela assim, você não sabe o que está acontecendo e se realmente você está dormindo e pode ter algum risco de incêndio. Então, a cultura é, desde as áreas onde existem maior incidência de incêndio, a gente viu na estatística americana que são realmente as cozinhas. E aqui no Brasil nós temos um crescimento muito grande para churrasqueiras dentro de apartamento. E como funciona essa entrada de material combustível totalmente inflamável dentro de prédios e edificações. Então, eu acho lindo, eu gostaria de morar num desses, mas qual o risco que nós estamos expostos a esse tipo de cenário? E não somente isso, a cultura faz parte do processo desde a residência até um estabelecimento industrial ou principalmente uma escola, onde não só a parte de detecção, mas principalmente a evacuação, porque eu preciso saber o que fazer. Então, quando a gente vai vamos dizer, na complementação do que um cenário de segurança necessita, principalmente no nosso cenário brasileiro,
se faz necessário uma abrangência muito maior. Então, ele é extremamente acessível. Logicamente, esse produto está disponível já no Brasil, porém, a nossa cultura não absorve esse produto como uma necessidade. Se você for hoje numa loja de material de construção multinacional, muito provavelmente você vai achar esses detectores autônomos. Porém, no Brasil não emplaca. Então, em alguns países, eles são obrigatórios a utilização, por conta do seguro. Em outros, faz parte da cultura viver com segurança desde a sua residência até todo o ambiente que você faz. Eu só queria fazer um pequeno complemento ao que o Marcos está colocando, chamando atenção para o fato de que são equipamentos autônomos. Ou seja, nós podemos colocar isso na nossa casa, isso não vai ter que estar interligado com nenhuma central, não vai estar ligado no Corpo de Bombeiros, não vai estar ligado com a polícia, simplesmente vai nos avisar que algo grave está ocorrendo na nossa cozinha. Como foi colocado pelo Marcos, a maioria dos incêndios em todo tipo de edificação começa, via de regra, na cozinha. Nós temos que ter esses detetores, e esse detetor custa R$30. E nós temos que, de vez em quando, uma vez por ano, trocar uma pilha. Simplesmente para fazer a detecção e para que ele soe um alarme, de tal maneira que se a mãe está preocupada com as crianças lá no quarto e deixou uma panela na cozinha, no fogão, ela possa efetivamente, imediatamente, correr para a cozinha e evitar um mal maior. É por isso que o senhor tem toda a razão, deputado, quando o senhor coloca que há necessidade de uma política pública e ela tem que ser, e aquele quadro, ele realmente é abrangente. Eu quando vi aquele quadro pela primeira vez, eu me lembrei meus tempos de criança, em São Paulo, onde a gente recebia na escola pública, a instrução de como proceder no trânsito, por exemplo. O que a garotada tem que fazer no trânsito? É esse o mesmo tipo de instrução que nós temos que ter nas escolas para as crianças, dada pelo Corpo de Bombeiros. Quer dizer, há necessidade de uma política pública, sim, mas existem equipamentos que são baratíssimos, que só falta um pouquinho de conscientização. E que seria muito válido que houvesse as exigências nas edificações, mesmo que não seja tão sofisticado, que não tenha uma comunicação com a central do Corpo de Bombeiros. Não há necessidade. O importante é nós estarmos conscientes do que está ocorrendo. Obrigado. Temos, perfeitamente. Temos. Ligação direta com o Corpo de Bombeiros. Perfeitamente. Assim como o senhor tem, por exemplo, em qualquer cidade pequena, o senhor tem a ligação de bancos com a central de polícia, onde está acontecendo um assalto, um botão que se aperta, imediatamente a polícia já está sabendo que aquela agência está sendo assaltada. Da mesma forma, a gente tem essa facilidade de comunicação. E, evidentemente, até com o próprio Smart Grid que nós vamos ter agora, com a comunicação das distribuidoras de energia elétrica, isso tudo fica muito facilitado, essa comunicação fica muito facilitada. O momento é extremamente oportuno para que a gente possa estabelecer, sim, uma política pública nesse sentido. Antes de passar para a representante da Bichama, esses dias eu tive a oportunidade de ver algum desses equipamentos e aquele sensor para botar na cozinha para detectar o gás, né? Uhum. Eu nem sabia que era tão popular. Bota no azulejo, próximo ao fogão, alguma coisa assim, ele detecta o vazamento de gás e dispara R$30 a pilha. Né? É um equipamento que normalmente as pessoas não utilizam. Se nós considerarmos que a grande maioria dos incêndios iniciam na cozinha, né, tanto estabelecimentos comerciais como domésticos, quer dizer, um aparelho como esse, com certeza, teria condições de ter evitado muitas, porque a gente não enxerga o vazamento de gás. Né? Quer dizer, quando tu vai te dar conta do gás está vazando, já explodiu. Muitas vezes. Por gentileza. Bom, primeiro eu agradeço a pergunta, porque talvez eu tenha falado um pouco ligeira e não consegui enfatizar. No globo, no mundo, exceto os países da América do Sul,
com algumas particularidades, todos, os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, todos têm normas para os produtos que são inerentemente inflamáveis, sejam eles plásticos ou poliuretano. Plástico é uma gasolina sólida, né? Todos têm padrões de inflamabilidade incorporado nas suas normas. E aí, como eles já existem essas normas e já existe há algum tempo, veio a legislação. Então a gente fala da legislação da Califórnia, que é junto com a 16, CFR 1633, nos Estados, no Reino Unido, na Alemanha, ou seja, em todo local. Alguns doméstico, por exemplo, França. França você também tem essa mesma obrigatoriedade no mercado doméstico. Então, ou seja, o que favorece essa norma? Em todos, sem exceção, o atingimento dessa norma para a redução dessa inflamabilidade se dá única e exclusivamente com a utilização dessa família de produtos químicos, que são vários. Depende do que você quer atingir, depende qual material que você está utilizando, depende qual é o volume de gasolina sólida, né, que você vai estar tendo que inertizá-la. Então, isso passa por todas essas situações. O que acontece? É um produto que ele pode entrar de 5% a 15% numa formulação. Não entra muito, 20%, ou seja, ele é uma quantidade menor dentro de qualquer sistema, se a gente pensar, de 5% a 15% ou 20%. E isso já foi, acho que assim, exaustivamente já trabalhado, né, nesses outros locais. Por quê? Porque o valor da vida, né, eu vou te falar o valor das informações que eu tenho, mas eu quero só te dizer o seguinte: o valor da vida ele é muito acima de qualquer custo que você possa estar agregando. Custo não é uma despesa, numa cadeia. Não. Se a gente olhar aquele filminho que estava lá escrito, lá estava dizendo os valores em euro. Lá estava dizendo que aproximadamente 5% era o valor acima, o valor do produto que poderia ter retardante de chama e o valor do produto que não tinha retardante de chama. Um outro dado que a gente tem dos colchões cama box dos Estados Unidos é que varia em torno de $12 uma unidade. Ou seja, a gente não está falando de nenhum número estratosférico, a gente não está falando de nenhum número, assim, sabe assim, que possa vir a chocar qualquer processo. E a única coisa que a gente busca, que é o papel da associação, são normas, e junto com os órgãos governamentais, é solicitar, é clamar legislações. Porque sim, a gente tem um trabalho intrínseco e gigante com o CB24, que é de segurança contra incêndio, com os comitês organizacionais tipo 15, que é o setor moveleiro, o 10, que é da área química, o 17, que é da área têxtil. Ou seja, a gente está trabalhando na elaboração das normas. Só para eu até acho que eu já entendi, mas para a gente poder explicar melhor, né? Quando nós tivemos aquele dia visitando o polo petroquímico, o deputado Ronaldo Zuc, eu perguntei no polo petroquímico se eles adicionavam componentes para retardamento de propagação do incêndio. Eles me explicaram que não, né? Que na realidade esse, vamos chamar assim, do aditivo, né? Ele já é adicionado já num outro nível na indústria. Né? Então, por exemplo, uma indústria de colchões, né? Então ela vai adquirir aquele produto do polo petroquímico e quando ela for transformar aquele produto, né, vamos chamar assim, do enchimento do colchão, ele vai adicionar naquele produto um químico, não sei exatamente o que é, que vai fazer com que na fórmula daquele produto. Então, não é possível, por exemplo, eu adquirir um colchão e querer em casa aplicar um retardante de chama. Né? É um produto que ele precisa vir da indústria já com
esse elemento na sua composição. Exato. Então, só para a gente ratificar, como a gente faz um colchão, uma espuma de poliuretano, é um produto químico que chama poliol isocianato, e junto, aditivos, estabilizantes, aditivos, um pigmento, se você quiser ter um colchão rosa, e também um aditivo que é um retardante de chama. Na hora que você mistura através desses dois reatorzinhos, ele faz uma explosão, né, quer dizer, é uma reação exotérmica, como se fosse um bolo Puma, e aí você vai conseguir colocar aquilo lá dentro da tua câmera. No caso dos plásticos, para a gente fazer smartphones ou TV sets, etc., são polímeros, poliolefínicos, um polietileno, um PVC, etc. Isso tudo também ele tem que ser agregado. Estabilizadores de UV, produtos antioxidantes e também a adição de retardantes de chama. Então, ou seja, na produção, só que por isso que a gente fala de uma gasolina, porque ela é simplesmente oriunda da primeira geração. Quer dizer, da onde vêm os polímeros? Da nafta. Né? Quer dizer, então, ou seja, são produtos realmente extremamente inflamáveis, que têm que ser tratados para sua utilização. Perfeito. A palavra está à disposição dos colegas. Numa outra audiência aqui, o deputado Paulo Pimenta falou sobre a ideia do selo de qualidade para se colocar, digamos assim, na porta da boate ou numa edificação qualquer, dizendo que aquele ambiente está protegido ou foi constituído obedecendo todas as normas de segurança, blá, 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 blá. No caso de outros produtos gerais que adotam produto anti-chama, não seria o caso de adotar algo semelhante? Vou ajudar na pergunta do deputado. O cidadão chega hoje numa loja para comprar uma cadeira. Como é que ele sabe se aquele produto ali tem retardante de chama ou não? Brasil? Muito provavelmente não vai ter, porque não tem legislação. Nos Estados Unidos, todos os colchões estofados, cadeiras com estofamento, eles têm uma etiqueta dizendo, esse produto confere a norma Califórnia 117. Todos. É proibido qualquer comercialização que não tenha essa etiqueta. Porque isso, eu acho que também poderia ser algo que a gente poderia talvez incorporar. A obrigatoriedade de especificação dos produtos, especialmente tipo esse, colchão, sofá, produtos de grandes dimensões dentro de casa, se eu não estou enganado, tem ou não? Eu acho que eu ouvi de sua parte, numa outra oportunidade, que a FIFA, por exemplo, para os estádios da Copa, exige que as cadeiras sejam feitas utilizando essa tecnologia retardamento da propagação do chão. O que a FIFA recomenda, e que foi daí onde a gente entrou, ela diz o seguinte, que ela respeita os padrões de inflamabilidade existentes naquele local. Aí a gente ficou numa situação de calça curta, porque a gente não tem padrões de inflamabilidade. Felizmente, foi um movimento feito junto com a BNT, no CB15, na qual, então, vamos padronizar o que precisa ter um assento plástico. Ele não pode quebrar, ele não pode machucar, ele não pode ter fissura, e tem que ter padrões de inflamabilidade para não ter a queima. Exigiu-se, então, a UL94 V0, ou seja, na qual a gente imagina que não possa ter nenhum incêndio, porque se a gente está falando de locais que vão ter 50 ou 70 mil pessoas, idiomas mais diversos, né, muitas vezes talvez eles não vão nos entender, né, numa situação de um brigadista podendo ajudá-lo. E aí sim, foi que a Bichama trabalhou na composição dessa norma, e felizmente, junto no Instituto de Metrologia, né, que a gente tem no Brasil, para a formação do regulamento técnico, onde mostra a obrigatoriedade. Se nós adotarmos aqui aquela ideia da obrigatoriedade de observância da BNT, parte do problema estaria resolvido. A outra parte é a conscientização da população para poder distinguir entre o que é um produto que tenha na sua composição o anti-chama ou não, né? E aí entra novamente a questão do selo na comercialização. E aí, só complementando, quer dizer, aí o que acontece? A BNT, ela faz normas, né, que são normativos, não tem função de lei. A lei tornar-se-á possível, seja através de uma legislação ou de um regulamento técnico do IMET.
A palavra está à disposição. Deputado Nelson Marquesan Júnior. Deixa eu ver se eu entendi. Não tem norma hoje. Então, se a gente tem norma hoje técnica, se a gente determinar aqui, fizer uma legislação, a gente nem tem como fazer referência à ABNT. Já tem. Pouquíssimas normas existem, normas para centros plásticos sim, existe uma norma que é a NBR 9142, que fala de espumas flexíveis, que estão sendo formuladas, existe a Instrução Técnica de São Paulo, que é local, onde a gente fala de revestimentos, todos esses foram trabalhos felizmente conquistados junto com a Abixama. Ok, mas se eu, cidadão, quiser saber qual é a norma que um colchão ou que um plástico ou produto tem, que obedecer para que ele tenha essas características Hoje, de retardamento. Eu não tenho. A gente está em elaboração e, por exemplo, o regulamento técnico, que era tão necessário ter para os assentos plásticos, visto que não tinha norma, ele chamou uma norma britânica, BS 5852. O que a gente quer dizer? Todas essas informações de normas estão sendo customizadas e levadas dentro do cenário brasileiro, e dois, dentro da emergência ou da urgência em se ter regulamentos técnicos, a gente pode fazer referências a normas internacionais. Nosso objetivo é trabalhar juntamente com os órgãos normatizadores para buscar as normas dentro do nosso contexto local, aonde faz os testes, o que é necessário, qual vai ser a nossa criticidade. Então, respondendo, a norma sim para cabos elétricos até 700 kV, existem algumas normas, muito poucas, perto de todo o universo de produtos inflamáveis que possa estar ao nosso redor. A pergunta hoje, o Código de Defesa do Consumidor, que é a legislação que fala na ABNT, diz que todos os produtos e serviços têm que estar dentro das normas da ABNT para serem oferecidos. Se a ABNT já tivesse, através do Inmetro, ou o Inmetro através da ABNT, regulamentado isso, nós aqui dificilmente vamos conseguir fazer uma legislação que tem essas normas técnicas, entendeu? Faria referência ao Inmetro ou ao ABNT se lá já tivesse isso normatizado. Pois é. Sem ter, a gente fica... Ela tem algumas, não são todas, e a gente está participando e está fazendo várias. Por exemplo, no caso de estofados, que foi aprovado dentro de um regulamento técnico, a gente fez a referência a uma norma britânica, porque não tinha local. Ou seja, já existe a prerrogativa de se poder estar utilizando normas internacionais na ausência, e lógico, endossada por eles. Quer dizer, não é uma arbitrariedade. Tá, só para finalizar, eu vou produzir um sofá, eu só quero, e aí aqui a Câmara diz que o sofá tem que ter esse determinado produto. Eles sabem fazer como. Só encarece 5% da minha produção? A gente olhou no teu produto final. Na tua produção é outra coisa. Na sua produção, o que acontece? Você tem que fazer o produto, você tem que gerenciar, talvez, o estoque dele, tem que fazer os ensaios. E uma coisa que eu te falo, que eu falo com tanta tranquilidade e serenidade de estar nessa área, sou engenheira química há anos, o que acontece? O que acontece? No mundo, todos esses padrões de inflamabilidade são respeitados e utilizados, com a simples função de salvar vidas. A gente não pode estar se considerando tão aquém da mesma qualidade, do mesmo valor de vida que existe em qualquer outro local. Ou seja, a gente está muito mais resguardado se a gente estiver fora da nossa casa do que da nossa casa. Tem um certo disparate aí. E quais são os países que não têm que não tem nenhum... Leste europeu não tem. Lá quando a gente comentou, leste europeu não tem. Índia, a gente está com o mesmo processo. Todos os países, talvez coincidentemente, que são os países em desenvolvimento, que fazem parte do BRICA, eles foram atualmente aprovados, cada um com as suas, para a gente poder fazer essas associações, fruto, braço, membro, o que a gente quiser chamar desse fórum internacional, que chama-se BIFCEF. Temos mais nenhum parlamentar inscrito. Os senhores gostariam de fazer mais alguma colocação? Só resta agradecer aos senhores, senhora. Eu vou aproveitar. Nos outros países há legislação que obriga a observância das normas técnicas que tem esse produto. Certo? Você poderia nos auxiliar informando aqui a comissão sobre essa legislação. E no caso da ABNT, tu fizesse referência a duas normas, a 15 e a 90. Ela deu exemplo, móveis e tal, não sei o que e tal, né?
que são duas que vocês já produziram, mas há outras que não. Tem várias que já foram produzidas. Esses números que eu coloquei a nível de dezenas são números que existem os comitês técnicos lá, os CDs que a gente Mas chama. ainda não é uma norma. CB 24. Não, existem vários, mas ainda são. Tem vários ainda a serem realizados. Muito obrigado. Senhores e senhoras, amanhã nós teremos a reunião ordinária às 15h30 no plenário 4 para tratarmos da continuidade da discussão sobre a minuta e assuntos internos da comissão. Nada mais haverá a tratar, declaro encerrada a presente reunião.